Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, falando mais uma vez daqui de Viena. Acabei de chegar de um casamento na Turquia, inclusive, né? Tem a ver com o tema de hoje. Os amigos estavam se casando por lá. Muito lindo Istambul, é uma cidade maravilhosa, porém com um trânsito que eu acho que chega no nível de São Paulo, hein? Tá louco. Como co-host de hoje temos a Camila Vargas mais uma vez. Camila, como que você tá? Tá falando da onde? Tô muito bem, tô falando aqui de Tbilisi, na Geórgia. O clima aqui tá começando a esfriar. Eu tava contente com o calorzinho que tava se prolongando, mas o frio já tá batendo na porta. Bom, esse podcast está sendo gravado diretamente na nossa comunidade CETI. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, Spotify ou Apple Podcasts e quer participar das gravações ao vivo, interagindo com perguntas, inscreva-se na nossa comunidade. Além das transmissões ao vivo, você terá acesso a e-books exclusivos e a oportunidade de trocar experiência com outros membros e a interação direta com nossos consultores e parceiros, aproveitando uma rica rede de conhecimentos com dicas e informações para expandir sua jornada de internacionalização. E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e um comentário. Para quem está nos acompanhando especificamente pelo Spotify ou Apple Podcasts, pedimos também que deixe o seu review. O link está na descrição do episódio. Essas pequenas ações podem fazer uma grande diferença para que possamos continuar crescendo e trazendo um conteúdo ainda melhor. A equipe CETI agradece imensamente o seu apoio. Exatamente. Inclusive, eu gostaria de agradecer quem já deixou a review lá, porque desde que a gente começou a pedir, fomos de, sei lá, 2 reviews para mais de 30, 40. Então, obrigado, gente. Estão melhorando aí a nossa nota e a nossa divulgação do podcast. Bom, hoje temos o prazer de receber a Natália Sango, uma negociadora internacional com mais de 10 anos de experiência profissional no Oriente Médio e Turquia. E ela é a especialista parceira da CETI em formação de empresas, vistos, residência e imóveis nos Emirados Árabes Unidos, ou seja, Dubai, Abu Dhabi. Natália, como que você tá? Tá falando da onde? Bom dia, estamos aqui desde Dubai, dos Emirados Árabes, aqui já um pouco mais tarde. Um prazer estar com vocês. Obrigada pela convidação. Bom, Natália, o seu nome não me parece muito árabe. De onde que você é e como que você foi acabar parando nos Emirados Árabes? Eu sou colombiana de nascimento, mas acho que sou cidadã global desde o 2017. Eu morei em Brasil, na Curitiba. Eu aprendi português. Não é meu idioma natal, mas eu tento falar na melhor forma. Se eu esqueço alguma palavra, me desculpa. Depois morei na Turquia, agora que você falou, em Istambul, cidade hermosa. E depois, também morei na Alemanha, em Frankfurt, e finalmente em Dubai, que acho que é meu destino final. Eu amo Dubai e acho que não vou ir embora para outro lugar. É uma relação que a gente costuma ouvir do pessoal que vai para Dubai, né? A gente tem uma outra colega da equipe, a Juliana, que mora em Dubai. Também morou na Alemanha, coincidentemente, brasileira, morou na Alemanha, depois foi para Dubai e não quer sair mais de Dubai. É, o que que você gosta assim de Dubai que faz você ficar tão atraída pelos Emirados? Quais são os seus fatores que você diz que, pô, esse país é muito São bom? muitas coisas. De todas é minha favorita, que é o verão. Você tem verão todo ano. Muitas pessoas falam que a espécie é muito caliente, mas para mim é perfeito. Eu não gosto dos invernos. Tudo funciona, tipo as ruas, o sistema econômico, corporativo, tudo. A nível pessoal, você não tem impostos e as praias são muito lindas também. E você consegue viajar para praticamente estar no centro. Para mim, se eu quero ir para a Europa, para Madrid, são 5 horas. Se eu quero ir para a Tailândia, 5 horas. Se eu quero ir para a China, 8. Ah, já é muito mais longe Latinoamérica. Infelizmente, Colômbia, Brasil, um pouco longe, mas é, geralmente a vida é boa, tudo é limpo, funciona.
Você pode ter uma vida de luxo, mas também pode ter uma vida normal e a seguridade, que ninguém vai roubar você na rua, você não tem que estar preocupado onde fica o telefone ou o computador. Acho que essa questão da segurança acaba sendo, para os latino-americanos, né, brasileiros e colombianos, sempre um dos maiores choques com relação a Emirados Árabes. Quando eu fui preparar ali a página de Emirados Árabes para o site da CETI, eu estava até pesquisando um pouco, e a taxa de homicídio nos Emirados Árabes é assim, um décimo da de Santa Catarina, que é um dos estados mais seguros de todo o Brasil. Então, assim, mesmo o estado mais seguro do Brasil ainda é 10 vezes mais violento do que os Emirados Árabes, na média. É absurda essa diferença de segurança. É uma loucura que as coisas são muito controladas. Ah, praticamente o tema tem muito respeito para as mulheres, tipo o tema das bebidas alcoólicas, e isso é regulamentado. Tipo, se você quer comprar álcool, consigue, mas isso ajuda também a controlar as taxas de acidentes, que as pessoas não dirigem bêbados. Então, é um país que funciona, as legislações estão para cumprir-se. Eu ia perguntar exatamente sobre essa questão assim do choque cultural, né? Porque um latino nos Emirados Árabes é muito grande o choque cultural. Como que é essa experiência? Verdade, para mim é muito mais forte o choque cultural na Turquia do que Emirados. Emirados é bastante internacional, o 90% da população são estrangeiros, só 10% locais. Diferente que quando você vai para a Geórgia, para Istambul, 90% são turcos, 90% são da Geórgia. Aqui, 90% são estrangeiros. Aqui o idioma oficial é árabe, mas todos falamos inglês. Então, nossa língua comum, se você quer aplicar para um trabalho, o 90% são estrangeiros. Então, você não tem essa parte de discriminação, de caso que você está aplicando na Europa, 90% são europeus. Então, pergunta, cadê o passaporte europeu? Você não é da União Europeia, você tem ID. Então, aqui todos são estrangeiros, 90%. Então, você não sente tanto choque. Sim, é o país muçulmano, tem algumas costumes esquisitas, tipo a parte das mesquitas, que eles têm na sexta horário para rezar, que você não pode beber álcool na rua, ou tampouco pode beber álcool no metro, ou que você tem que usar alguma vestimenta mais conservativa para ir a lugares oficiais, tipo entidades do governo, polícia. Você tem que ir um pouco mais recatada, mas a verdade é bastante internacional. A maioria das pessoas falam inglês, todos são estrangeiros, você não tem que cobrir-se. Acho que foi bom que você tocou nesse tema, né, da questão da religião, porque muitas vezes as pessoas. Claro, esse já está diminuindo esse preconceito, digamos, né, achando que Emirados Árabes seria o mesmo que, sei lá, Marrocos ou Síria, algo assim, né, que é um país muito mais internacional. Mas, assim, como que você sente isso na sua vida? Assim, as pessoas podem ser cristãs, as pessoas precisam seguir alguma coisa Sim. da lei islâmica, assim, estão sujeitos à Sharia, só para o pessoal que não Não. tem o Quando, contexto ainda. quando você é estrangeiro, ele sempre vai perguntar qual é sua religião. Então, quando você entra em Emirados, você fala se é cristiano, católico, muçulmano. E se você é muçulmano, obviamente você não pode aplicar para um cartão para comprar bebidas alcoólicas, por exemplo. Se você é católico ou de outra religião, pode aplicar sem problema. Para o tema do igrejas, templos budistas, tem para todos. Praticamente tem 4 ou 5 igrejas católicas, cristianas, que falam em espanhol, em francês, idiomas romanos, romances. Também tem templos hinduístas, tem templos de Nepal, mas acho que mais de 10 ou 20 religiões, porque aqui é multicultural, muito internacional. Se respeita, por exemplo, os hindúes, eles têm suas próprias tradições, como o Natal para nós, que é importante, para os índios tem agora Diwali, e você acha nos supermercados todas as coisas vermelhas, flores. Também temos, por exemplo, Halloween. Halloween é algo que, quando eu morava personalmente na Turquia, você não conseguia nada para Halloween. E aqui, vá ao supermercado, vá para um shopping mall, tem coisas de Halloween. Para Natal, você conseguiu a árvore do Natal, tudo. Então, a verdade é bastante aceptado que, se você é católico, você
pode ir à igreja, pode ter o árvore de Natal, pode conseguir todas as coisas que você precisa em seu país. E também do lado assim, de ter tantas pessoas de tantas nacionalidades, até legal que você mencionou que tem igreja em espanhol e francês e tudo mais. Uma coisa que a gente acaba vendo bastante, inclusive a gente até estava tratando de um cliente de um caso assim essa semana, é a preocupação para as famílias, né? Eu posso mandar o meu filho para a escola, ele vai ter que aprender árabe. Como que funciona? Tem muitas escolas internacionais e elas são acessíveis para o morador dos Emirados? Tem bastantes escolas internacionais. Aqui se manejam diferentes pensum, tipo pensum europeu, pensum alemão, pensum britânico, inglês, francês, dependendo de onde o curso que você quer tomar para seus filhos, suas crianças. Tem incluso algumas escolas de língua francesa, também espanhol, em Abu Dhabi. Eu falava um pouco com esta família que, por exemplo, Abu Dhabi é uma cidade muito mais familiar, mais tranquila. Dubai é muito mais agitada, tem mais networking, é mais para jovens, para eventos. Quem quer sair todos os dias consegue algo para fazer. Em Abu Dhabi é mais, se você sai depois das 11 da noite, quase que tudo está apagado, não vai encontrar cafés abertos, mas para ficar na casa. E o tema de educação das escolas tem preços, acho que estão muito similares em Brasil, Estados Unidos, porque, por exemplo, aqui uma creche, creo que você chama creche, para as kindergarten, está mais ou menos o termo. São 3 meses, uns 19.000, 15.000 dirhams, de 15 a 19.000 dirhams, que são como 15.000, 20.000 reais, aproximadamente, em 3 meses. E as escolas, dependendo do pensum, tipo, tem escolas que você consegue desde 5.000, 4.000, até escolas que você vai pagar mensalmente. Geralmente em Dubai tudo se paga anual, ou trimestre ou semestral. Mas eu estou tentando fazer a conversão mensal desde 4.000 dirhams, que são mais ou menos 4.500 reais, até 7.000, 12.500 reais, as escolas alemãs, suíça, que é a escola mais cara, mais de luxo. Prestigiosa, né? Sim. Sim, mas aí esses preços eles são compatíveis com a faixa salarial do país ou isso fica. Sim, os salários em Emirados tentam ser muito mais altos que no resto do mundo. Além disso, não precisa pagar nenhum imposto sobre o salário. Além disso, as empresas também te dão um accommodation. Por exemplo, se você trabalha, é piloto do Emirates, eles dão uma allowance, mais ou menos, de 100.000, 150.000 dirhams para a sua vivenda, ou mais. Então, você não tem que pagar de seu salário acomodação, imóvel. Ou, por exemplo, transporte. Tem também adicionar do seu salário a parte do transporte. E como um salário, e se é um casal e os dois estão trabalhando, é suficiente para pagar a escola, os gastos de ter filhos. Se é uma pessoa solteira, pues obviamente é diferente. Vai viver em um estúdio, talvez vai compartilhar com alguém o pago das escolas, porque como uma pessoa sola é um pouco mais caro pagar todo o tema da escola. Então a gente falou da questão da segurança, falou da questão das famílias e tudo mais. Você mencionou a questão das vantagens fiscais. Eu acho que é bom a gente entrar assim, um pouco mais em detalhes no sistema tributário dos Emirados, antes da gente falar das residências e empresas e tudo mais. Como que está a situação nos Emirados Árabes hoje em dia a nível fiscal? Porque ainda, né, não tem o imposto de renda pessoal, mas sim introduziram o imposto de renda corporativo, né? Como que fica para quem é residente no país? Os Emirados não tinham nenhum imposto até o 1º de junho de 2023. Mas como Emirados Árabes se preocupa muito por a presença internacional, tipo em começo de 2023 nós começamos a ter bastantes problemas com a União Europeia. A União Europeia estava vendo Emirados como um paraíso fiscal. Então, para que os bancos não bloquearam Emirados, ok, vamos colocar um imposto para as empresas. Então, começou com um imposto 9%, que é bastante mínimo, e só aplica para o lucro, ingressos superiores a 105.000 dólares pelo ano fiscal.
Mas tem muitas opções de deduzir, tipo, se você tem salários altos, se você é dono da sua própria empresa, você vai colocar mais gastos. E esse é praticamente o único imposto que colocaram. E no objetivo, nos goals do Emirados Árabes para os próximos 25, 50 anos, é que venham bastantes estrangeiros. Aqui tem uma lei, por exemplo, de construir 24/7. Os prédios, eles podem construir non-stop, porque a ideia é que tenham suficientes casas, prédios, para que os estrangeiros possam morar. Então, por o tema de imposto personal, não tem nenhum, e acho que não está nos planos dos próximos 25 anos de colocar um imposto pessoal, porque a ideia é que Dubai seja sempre atrativo, e já colocaram um imposto de 9%, que provavelmente vai ser suficiente pelos próximos 25 anos. 9% sobre os lucros ainda é melhor do que 95% da União Europeia, digamos. Poucos regimes na União Europeia têm menos imposto a nível corporativo, e quando é menor o imposto corporativo, o imposto pessoal deles é muito maior, né? Tipo Malta, que é 5% corporativo, mas a nível pessoal é 35%. Então, Emirados ainda está muito bem. Você mencionou a questão de salários, né? Acho que o brasileiro costuma pensar muito em engenhocas, em planos mirabolantes para não ter nenhum imposto, né? Então, você mencionou que existe uma regulação assim a nível dos salários, a pessoa não pode simplesmente retirar um salário ilimitado, tipo, todos os lucros da empresa como salário e aí pagar zero imposto, né? Não seria possível nesse caso. Claro, porque aqui as empresas, dependendo das facturações da empresa, o salário, tipo, você facturou pelo ano, vamos a colocar um exemplo de $100.000 e você se colocou um salário de $50.000 mensais. Então, algo que não faz sentido para o governo, praticamente a empresa é líquida, fica em quebra. Então, tem que ser algo relacional. Se, por exemplo, sua empresa tem uma facturação, um lucro de $10 milhões, então podemos falar que seu salário vai ser uns mais ou menos 50, $25.000 ou mais mensais. Mas tem que fazer sentido. A empresa tem que estar gerando o dinheiro para pagar o salário. E, igualmente, aluguel você vai colocar como gasto, a gasolina vai ser gasto, qualquer pago de empregados, coisas vai ser gastos para diminuir o imposto. E também tem uma lei que é Small Business Relief para empresas que têm facturação menor de 3 milhões de dirhams até o 2026. É algo que só para ajudar os empreendedores que talvez apenas começaram e chegou um imposto de 9%, então o governo como, ok, você vai me falar que sua empresa é pequena, você ainda não tem faturação maior de 3 milhões, vamos aplicar a zero imposto. Entendi. Então, assim, dá para tirar um bom salário, né? Você mencionou, pô, até $25.000, até $50.000. Tem país que salário você não pode passar nem de 5.000, nem de 3.000 euros já não consegue. Então, é um salário generoso que pode ser tirado, claro, sempre respeitando a proporcionalidade. E como que é em relação a outros impostos, né? Por exemplo, na Europa tem muito país que talvez o imposto corporativo não é tão alto, mas daí o IVA é de 27, né? Que daí, sabe, o país te pega de outras maneiras. Como que são os outros impostos? IVA, imposto de herança, imposto sobre carros, né, IPVA? Como que são Aqui os para outros? os carros não tem nenhum imposto, só temos 5% de IVA. E também é depois de certo monto de facturação. Você imediatamente não vai carregar seus clientes como IVA, mas depois que você factura 180.000 dirhams, já tem que estar pensando em cadastrar-se para o IVA. Nós ajudamos com todo o processo para que vocês não tenham problemas com a parte fiscal dos Emirados. E é só 5%. E é o imposto que você carrega ao cliente, não é algo que você vai pagar de, de suas ganâncias. Então, o único imposto na empresa é 9%. E é uns 5% sobre os clientes dos Emirados, né? Não é para um cliente do Brasil ou um cliente da Colômbia, por exemplo, não haveria o IVA, certo? IVA tem algumas exceções, dependendo se o serviço, se é prestado fora, se as empresas estão em zona franca, já é um tema um pouco mais complexo. Temos uma lista dependendo de qual é o cliente final, se vai ser cobrado ou não. Então, não tem IPVA, ou seja, não tem imposto sobre o carro. E como que são os impostos de importação, de forma geral, assim, para quem quer comprar um Geralmente carro?
estrangeiro? Geralmente são baixos e temos que revisar dependendo de cada produto, partida arancelária. O mais alto, por exemplo, o álcool, que antes era como um álcool e tabaco, porque é um país muçulmano e se controla que as pessoas não consumam muito. Acho que estava em um 30 e eles diminuíram com 20, 15% para fazer mais competitivo. E os impostos de outros, tipo carros, alimentos, são geralmente 2, 3, 5%, mas não são mais altos. O mais alto é tabaco e álcool. Caraca, o mais alto é 20, 30%. Isso aí, no Brasil, isso é um imposto baixo, cara. No Brasil se paga, pô, até 100% de imposto sobre carro importado, sobre eletrônicos, o valor dobra da compra. Ok, muito bom, muito, muito bom mesmo. É, isso até me lembra, né? Eu tava conversando com a Juliana, nossa colega dos Emirados, faz pouco tempo, e ela me contou que ela comprou um Porsche usado, né? Não era 0 km, mas um Porsche usado por US$ 38.000, uma coisa assim, um valor que no Brasil você não consegue nada nem perto de um Porsche por um valor desse. Então, assim, de fato, carros eletrônicos, enfim, o valor, sabe, o custo de vida nos Emirados é um pouco alto, mas as importações, especificamente, você consegue com um preço bem justo, né? E é o que você fala dos carros, que você talvez na Colômbia, Brasil, compra algo, uma Lexus, um carro que é de luxo em nossos países, e que você tem que colocar blindagem, tem que ser bulletproof por tema de segurança. E aqui, como que você compra uma Lexus, um carro de luxo, pode comprar um Maserati, um Lamborghini, uma gama muito mais alta. Com certeza. Como que são os impostos a nível assim, existe algum imposto de patrimônio ou de herança, de doações? E também sobre imóveis, acho que é um tema bem importante para o pessoal que talvez pense em investir nos Emirados. Sobre o tema da herência, é importante mencionar, porque você pergunta um pouco sobre quando tem filhos, etc. Quando são mulheres, aqui aplica a lei Sharia. Então, tipo, se você é o pai, tem 4 filhas e compra propriedades nos Emirados, é muito importante que você faça um testamento, um will. Não sei se em português se fala testamento também. É porque, caso que você falleça, morresse, todas suas coisas vão para o próximo familiar homem da família, que é a lei Sharia. Então, como o testamento, você vai proteger suas filhas para elas poderem receber os prédios, apartamentos, investimentos, a empresa, em caso de morrer. Entendi. Mas não tem um imposto, digamos, sobre herança, né, ao passar o patrimônio adiante. Sim. Como que é a complexidade para fazer a declaração de imposto de renda? É muito complexo ou existe algum É que você não tem que fazer nenhuma declaração de imposto de renda, tipo, eu posso ter carros, eu posso ter propriedades, nada disso declara, porque não tem imposto. Eu não tenho que pagar imposto pessoal. Eu tenho o meu carro, não pago nenhum imposto, eu só pago anualmente a renovação do licença, do plate, minha própria licença de cartão de dirigimento, e isso. Essas são as únicas coisas que você tem que pagar anualmente. E se você compra um apartamento, a única coisa que você vai comprar, se um apartamento aqui se chama secondary market, de segunda mão, que, por exemplo, Camila me vendeu seu apartamento nos Emirados, eu tenho que pagar 4% do transferência do imóvel da Camila para mim, a comissão do agente, que geralmente são 2%, quando são de segunda mão, e, e isso, e já. São esses dois, 4% e 2% comissão de agente. Então, 6%. Mas se eu comprasse um apartamento novo, diretamente desde o desenvolvedor, EMAR, por exemplo, eu compro diretamente deles, só pago o title deed, que é praticamente um 4%, e nada, não tenho que pagar comissão para ninguém. E outro dos benefícios é a parte de hipoteca, préstamo. Caso se eu quiser comprar um apartamento aqui,
Você consegue créditos muito fácil e a uma taxa muito baixa. Por exemplo, um apartamento, 5% seria o máximo. Você pode conseguir 4,7, 4,5. Se eu quiser comprar um carro, vai ser mais ou menos 2%. Se um carro novo, 1% anual de interesse. Nossa, um juro muito baixo mesmo. 1% para comprar um carro? Então assim, a nível fiscal também é bom para carro, também é bom para imóveis, a nível da empresa é bom. Assim, basicamente, em todos os setores, os Emirados são interessantes fiscalmente, né? Não tem um lado que. Não tem um catch, digamos, não tem a pegadinha que estraga o regime. Muito bom. Como que é, então, digamos, a pessoa está interessada nos Emirados Árabes? Curtiu, sei lá, foi visitar Dubai, foi visitar Abu Dhabi, achou legal, quer morar por lá. Quais são as principais rotas que a pessoa pode usar para conseguir uma residência nos Emirados Árabes? É de autônomo, de empresário, de investidor, tem visto de aposentado? Sim. Quais são as rotas que são mais utilizadas? Então, você, dependendo do seu pressuposto, vamos falar, você é um empreendedor, você é um fotógrafo ou um treinador da academia, podemos aplicar um visto de freelancer, que é um dos mais simples, você consegue morar nos Emirados pelos 2 anos e o custo vai oscilar entre 4.500 e $5.000, que é o mais básico. Depois desse, é uma lista específica de profissões. Não qualquer pessoa pode aplicar o visto de freelancer. Tipo, tem que ser fotógrafo, desarrollador do negócio, financeiro, marketing digital. Temos uma lista completa e nos podem contactar para ter a lista completa. A segunda opção poderia ser o Golden Visto, se você já tem um capital mais alto e pode investir $550.000 em um imóvel, você recebe o visto Golden, que é para 10 anos, que é como o visto mais forte e permite você patrocinar a sua família, seus filhos, empregadas domésticas, nannies, quem você quiser, do primeiro grau. Tipo, você não pode patrocinar os vistos dos primos, só filhos, esposa, primeiro grado, e é um dos mais tendência. Agora todo mundo quer investir, quer ter o visto Golden, mas não todo mundo tem o capital. Aí também inclui no Golden Visa os pais? Os pais sim. Então, primeiro grau para cima, para baixo e para o lado, né? Isso, Esposa e nanes. isso. Não tios, não primos, só pais, filhos, esposa. Ou esposas. Porque aqui é comum ter várias esposas. Isso é importante mencionar. Aqui os homens, se a primeira esposa aceita, eles podem casar-se 2, 3, 4, 5 vezes. Como Outra, funciona no Islã. outra das formas mais fáceis é através de aperturar sua própria empresa. Então, tipo, eu tenho uma empresa de software, vou aperturar uma nova empresa nos Emirados e através da minha empresa patrocino o meu visto. Eu posso ter visto de investidor ou de empregado. Praticamente os dois vistos têm a mesma duração, 2 anos, simplesmente que o visto de investidor permite você ficar mais tempo fora do país. Tipo, você fala, eu vou aperturar minha empresa em Dubai, mas eu vou ficar 7 meses no Brasil e só vou ir 3 meses para o Dubai. Então, só precisa ficar uma vez pelo ano, cada 360 dias, em Dubai. Mas se você fala, não, eu vou aperturar minha empresa em Dubai, vou morar lá, pode pegar perfeitamente um visto de empregado, que é quando você vai estar maior parte do tempo nos Emirados. Não pode ficar fora mais de 180 dias. Ou seja, a diferença seria o visto de abrir empresa Sim, vai ser 6 meses fora e o visto de investidor pode ficar até 1 ano fora, sem perder a residência. e cada 2 anos tem que renovar e a empresa tem que estar ativa. Tipo, sempre e quando a empresa, cada ano você renove, você tem o visto até que você não queira morar ou não queira ter residência nos Emirados. Outra opção é o visto de aposentado, que você mencionou. Então, se você é o aposentado, você tem um, um salário mensal de mais ou menos $5.000, podemos aplicar para o visto. Ou, se você tem propriedades, de $250.000.
e tem que demonstrar que tem um plano de saúde, seguro médico, pode morar aqui. Para quem quer o visto através de uma abertura de empresa, a pessoa, por exemplo, em alguns países, pode só abrir empresa e patrocinar o visto, não precisa realizar um negócio na empresa de fato, e em outros países, por exemplo, Estônia, precisa de fato, né, ter um capital ali, tá operando. Como funciona nos Emirados? Precisa ter um negócio rodando de fato ou pode só abrir empresa, pagar as taxas e patrocinar o visto? Aqui, a abertura da empresa, você coloca um capital de, por exemplo, $10.000, você não precisa depositar. Se você coloca um capital muito alto, algo extravagante, tipo 50.000, $3 milhões, você precisa depositar o capital em um banco local, para que o governo entenda que tem uma razão, um motivo de colocar um capital alto. Respeito à facturação anual, no momento, a maioria das jurisdições não pedem que você tenha que facturar. Você pode ter uma empresa em zero, você não fez nada, nenhum negócio. Talvez no primeiro ano você estava fazendo uma pesquisa do mercado, ou você simplesmente tem uma empresa por tema do visto. A única coisa que agora algumas free zones e legislações estão começando a implementar é apresentar auditoria, reporte anual do contador, que demonstra que em 2 semestres você não faturou nada, mas não precisa ter algo. A empresa não vai ficar fechada, ou eles não vão remover os vistos e a empresa fatura zero. Entendi. E para esse visto através da empresa, o visto seria somente para o sócio majoritário ou pode obter também sócios que têm uma porcentagem maior dentro da empresa? Digamos, uma empresa com 4 sócios, cada um com 25%. Todo mundo pode pegar o visto? Os 4 podem pegar o visto. Qualquer pessoa que você queira dar o visto pode dar. Você pode dar para empregados, tipo, pode dar para a secretária, pode dar para um supervisor, para a pessoa que dirige o carro, o motorista, as pessoas que você quiser. Ou se você tem irmão, um primo, você quer dar o visto para eles, você pode colocar uma posição na empresa, tipo secretário, assistente, sem problema. Eles não precisam ser acionistas. Para os acionistas, sim temos um máximo, tipo, você não pode ter mais de 10 acionistas. Geralmente, em algumas free zones, tem esse limite. Se você quiser ter mais de 10 acionistas, já tem que fazer um plano de negócio, explicar por que tem mais de 10 acionistas, mas o visto não vai ser para os 10, vai ser só para os maioritários. E como que é assim o processo da obtenção da residência? Assim, você pode nos dizer que a pessoa precisa mostrar de documentos para conseguir fazer essa abertura da empresa ou registro de autônomo? O que ela Sim, precisa apresentar? para apertar a empresa é muito simples. Você só precisa o passaporte, um formulário que nós brindamos para você preencher. O passaporte tem que ter validez de 6 meses. Não pode ser um passaporte que vai vencer o próximo mês ou neste mesmo mês, porque não vai ser aprovado. E uma foto. Praticamente essas são as coisas que você precisa. E a vontade de querer viajar para os Emirados. Então, isso é a nível da empresa. E aí, depois, para tramitar a residência para ou os empregados ou os sócios, ou então como profissional autônomo, vai precisar de documentos adicionais, como, não sei, certidão de antecedentes criminais ou certidão de nascimento? O que a pessoa precisa? Sim, para os freelancers, pedimos o CV. Geralmente, sempre pedimos o CV para os clientes. Igualmente, é algo que ajuda muito para o tema dos bancos. E para os freelancers, se você é fotógrafo, desenvolvedor digital, marketing, você precisa mostrar que tem experiência na área. E também é importante, tem duas questões quando os vistos não são aceitados ou aprovados, é se a pessoa tem alguma enfermidade de transmissão sexual ou algum problema pulmonar, tipo tuberculose, alguma enfermidade transmissível. Então, se os clientes, as pessoas têm alguma enfermidade, nós sempre perguntamos que informem antes para não começar o processo, porque isso é um motivo para que o visto seja rechazado. Também se você tem antecedentes criminais, também se é uma pessoa politicamente exposta. Então, se a pessoa tem antecedentes criminais, tem doenças sexualmente transmissíveis, algo assim, ainda poderia ter a empresa, mas não conseguiria obter a residência nos Emirados, né? Isso. Eles poderiam aperturar a empresa e viajar como turistas, mas não como residentes. Eles nunca vão ter residência.
E é melhor que eles nunca apliquem, porque caso que eles apliquem, eles já vão aparecer no sistema como uma pessoa que tem uma enfermidade e provavelmente eles não vão deixar entrar como turista. Entendi. Então é até melhor nem aplicar, porque enquanto turista eles não sabem, quando você aplica para residência eles sabem e daí não deixam, já bloqueiam a entrada futura. Caraca, não sabia Isso. que era Isso nesse é super nível. importante. Nós sempre mencionamos que, caso que tenham suspeitas, dúvidas, faça um teste ou algo, e assim não bloqueamos você sua entrada, caso que você queira visitar como turista. E como que é assim o passo a passo do processo até obter a residência? Assim, o que que a pessoa precisa fazer? Ok, abriu a empresa, por exemplo, e aí? Você mencionou que precisa ir para os Emirados. Qual o passo a passo ali nos Emirados? Isso, apertura a empresa, depois dos 5 dias a empresa vai ficar aberta para as empresas que estão geralmente em Frisson. Quando é uma empresa em mainland, as pessoas têm que estar presencialmente para assinar a documentação. Depois de aperturar a empresa, são mais ou menos 3 a 5 dias para ter o cartão de estabelecimento, o cartão migratório, que permite para você contratar pessoal, em caso que você queira ter visto. Caso que você não precise visto, o processo finaliza aos 5 dias. Então, você precisa visto, aplicamos a Establishment Card, cartão de estabelecimento. Aos 5 dias úteis você tem o cartão. Agora vamos aplicar o visto. Depois que o visto seja emitido, você pode viajar aos Emirados como a posição de empregado ou investidor. Dentro dos Emirados, nós acompanhamos toda a parte de acompanhamento para fazer testes médicos, porque para você voltar-se residente tem que fazer testes médicos dentro dos Emirados. O teste médico não pode ser feito fora, só dentro dos Emirados, nos centros médicos especializados. Não é tampouco qualquer hospital que você vai e pergunta para qualquer doutor. São centros médicos aprovados e depois disso acompanhamos para fazer os biométricos, que é para deixar os fingerprints. Uma vez fizemos essas duas coisas, o Emirates ID vai ser emitido 5 dias depois e já começou você oficialmente residente dos Emirados Árabes. Que vantagens você tem depois de receber o Emirates ID? É que você pode aperturar contas de banco, alugar apartamentos, comprar carros, aplicar a créditos. A residência é um requisito para acessar, por exemplo, o sistema financeiro e conseguir os empréstimos que a gente estava falando antes, né? Como não residente, como turista, a pessoa não vai conseguir um crédito imobiliário. Crédito imobiliário, eles se dão para turistas, mas se você tem um perfil muito forte, tipo, se você pode demonstrar 6 meses, um ano de salário alto, que trabalha em uma empresa sólida, não que seja sua própria empresa, tem que ser tipo que você trabalha para a Microsoft, para a Toyota, uma empresa reconhecida. E caso que você tenha um perfil muito bom, eles vão prestar até uns 50, 60% do valor do imóvel. Significa que você vai pagar 40% ou 50% em efetivo, em dinheiro. Mas se você é residente, os bancos prestam até 80%. Eu só tenho que pagar 20% de dinheiro em cash. E então, assim, resumindo, o processo inteiro basicamente dá para concluir em menos de um mês, né? Levando em conta a abertura da empresa, a emissão do cartão de estabelecimento e o Emirates ID. Não passa de um mês para ter isso tudo, né? O processo não passa de um mês. Geralmente são 15, 20 dias. Depois disso, começa o processo de abertura de conta de banco, que geralmente nos Emirados, os bancos não é tarefa fácil. Geralmente eles pedem muitos documentos. Quando você vai sozinho, eles vão investigar, pesquisar quem é sua mãe, quem é seu pai, você que faz, você por que veio nos Emirados. Mas nós ajudamos e quando ajudamos fazemos o processo muito mais rápido porque nós temos amigos, contatos diretamente no banco que eles dão prioridade. Eles vão, ok, esta é a aplicação da Natália, vamos revisar a empresa, a história dela, o CV. Nós também ajudamos a preparar toda a documentação para que seja o processo mais rápido. Então, geralmente tardamos 15 dias, até máximo 20 dias, dependendo do risco da empresa, porque tem algumas atividades com mais risco do que outras. Por exemplo, se você tem uma empresa de IT ou marketing, não é de alto risco, mas se você tem uma empresa de investimentos ou de joias, de ouro, diamantes, é uma atividade com muito mais risco. E pode tardar um mês, mês e meio, a abertura da conta de banco.
Mas pelo que você está dizendo, o processo inteiro, vai abrir uma empresa, conseguir uma residência, conta no banco, não demora um semestre, você já está com tudo dado. Não, máximo, caso que o processo seja muito lento, 2 meses. Mas é o caso quase que é anormal. Geralmente tudo finaliza num mês. Nossa, muito rápido. Significativa, né? Para quem está acostumado, principalmente brasileiro que pega residência, Portugal, agora tem gente que está esperando aí mais de 1 ano, 2 anos para conseguir tudo. Estados Unidos, que também leva muito tempo para dar uma resposta. Mesmo o Paraguai, sabe? O Paraguai, um país que a gente gosta muito, fala bastante aqui na SETI, trabalha muito com o Paraguai. O processo normal no Paraguai vai levar uns 6 meses até você ter a cédula, a identidade na mão. Mesmo no processo mais acelerado possível no Paraguai, a gente ainda está falando de 2 meses e pouco para ter os documentos. Então, assim, o processo normal nos Emirados já não leva um mês para conseguir tudo. Então, para quem quer uma residência rápido, né, para quem quer ter essa eficiência, digamos, Emirados Aí, funciona muito, muito bem. E então você mencionou, uma vez que virou residente, consegue daí pegar as contas bancárias, é um processo um pouco mais complicado, mas é possível. E a questão de residência fiscal? Quão difícil que é conseguir uma certidão fiscal dizendo que você é residente nos Emirados Árabes? depois de 80 dias, quando você está morando aqui, que você demonstra que tem um contrato de aluguel, podemos comprovar, verificar que você é residente fiscal. Mas então é na base dos 6 meses de estadia para conseguir a certidão fiscal. Tem alguma outra alternativa para quem não pode passar 6 meses nos Emirados? Assim, via investimento ou ter trabalho? Para a residência fiscal, são muito estritos com 130 dias. Se você fora do GCC, dos países da região, pode aplicar 90 dias, ou se você tem algum investimento muito alto que você ajude para, tipo, o governo, você tem uma empresa no setor de economia renovável, sustentável, talvez podemos aplicar para 90 dias, mas é um caso muito excepcional. Geralmente são 180. Entendi. Então a residência legal é simples de manter, a residência fiscal requer uma presença de fato no país, né? Não vai ser uma residência fiscal que você vai conseguir se só está vindo uma vez a cada 6 meses ao ano. Isso, exatamente. Faz total sentido. Em relação às empresas, você mencionou várias vezes a questão de mainland, de Zona Franca. Você pode explicar qual que é a diferença dos tipos de empresa nos Emirados? Sim, as principais são dois, e é Free Zone, empresa em Zona Franca, que é praticamente uma Zona Franca, é, são zonas especiais, delimitadas, que geralmente em nossos países estão ao lado do porto. Ou empresa mainland, que é empresa continental, que está dentro da cidade. Então, dependendo do caso, das atividades, nós recomendamos se é mainland ou free zone. Por exemplo, uma free zone geralmente é para fazer transações através de terceiros. Você não vai vender diretamente ao cliente, ou se você vai triangular uma operação. Por exemplo, você importa da China, vende em Brasil a roupa, textiles. O produto nunca entra em Emirados Árabes. Você só tem uma empresa nos Emirados e o produto sai da China, vende em Brasil. É uma situação perfeita para a Zona Franca. Ou que você compra em China e quer vender em Emirados Árabes, mas não vai vender diretamente. Você vai vender através de Shopify, Amazon, algum intermediário. Então, através de Amazon, você vai entregar para o cliente. Já se você quer apertar uma loja, tipo, quer ter uma loja de Havaianas ou alguma marca reconhecida, você precisa de uma empresa continental, que é onde você vende diretamente algo físico ao cliente. Se você quer prestar serviços, na parte da Freezone é perfeita. Se você quer oferecer um serviço tipo cabeleireria, spas, centro de estética, tem que ser continental. Se você é um doutor, tem que operar paciente, também é continental. Não pode fazer através de uma consultoria virtual, por exemplo. Entendi. Então, assim, deixar de forma bem grosseira, Zona Franca é mais interessante, é o que você usaria geralmente para um negócio internacional. Mainland seria quando você vai fazer algo dentro dos Emirados, né, para clientes dentro dos Emirados Árabes.
Isso, exatamente. Tem alguma diferença, assim, a nível fiscal, sabe, dessas operações, ou é mais a Não, as nível duas têm o regulatório? mesmo imposto, 9%. Algumas zonas francas têm exceções, que são delimitadas, e se o produto não sai da zona franca, não tem que pagar os custos de nacionalização, mas geralmente para as duas é 9% o imposto corporativo. As empresas em continental precisam trabalhar com diferentes autoridades. Então, não é só uma autoridade. Você, tipo, quer contratar um empregado, tem que ir à autoridade de trabalho, de recursos humanos. Você quer um permisso para construir, precisa ir ao departamento de land, de terra. Você quer alugar, tem que ir a diferentes autoridades. É como praticamente, se você quiser fazer isso em Brasil, em São Paulo, você tem que ir a parte de saúde médica tem uma aprovação, depois um permisso especial de diferentes autoridades. Então, um pouco mais burocrático, os processos são mais lentos, geralmente. Mais lentos, versão Dubai. Tipo, em vez de 5 dias, vai ser 10. É, lento. O lento de Dubai é mais rápido do que qualquer país da América Latina, geralmente. Mesmo os mais rápidos. Muito, muito. Demais. Entendi. E a nível de custos, tem alguma diferença entre abrir em Zona Franca, em abrir em mainland? Muda muito? E geralmente os custos são um pouco mais altos quando falamos de mainland ou continental. Mais ou menos podem começar perto de uns 36.000 dirhams, 35.000 dirhams. Para custos em zonas francas pode ser muito mais econômico. Podemos falar talvez uns 10.000 dirhams, muito mais econômico. Além que as aprovações são todas feitas com a mesma autoridade. E para o tema dos vistos, também tem uma condição quando você está em mainland, e é que se é visto de empregado, você tem que pagar um depósito. Então, por exemplo, você contrata uma secretária, tem que pagar um depósito de 3.000 dirhams, que você vai receber de novo quando ela deixa de trabalhar com você. Mas quando você contrata através da Zona Franca, a maioria não precisa pagar um depósito. A nível das empresas de zonas francas, né? Tem diferenças de preço, tem diferenças de valor também entre as zonas francas, né? Tipo, Dubai Sim, não é o mesmo preço que Sharjah ou essas outras. isso muda muito dependendo da zona franca. Se você quer uma zona franca internacional, a mais reconhecida, tipo DIFC, uma empresa vai. A empresa, eles aceitam são empresas que têm facturação mais alta de 100.000, 200.000 dólares anuais. E o custo da empresa em dólares é alto e você obrigatoriamente tem que ter escritório dentro da zona franca, alugar, e o aluguel dentro dessa zona franca é os preços mais altos da cidade. Se você quer uma empresa, por exemplo, no Porto, de Velário, na Zona Franca, que tem bastante trânsito, também vai precisar de ter uma bodega, um armazenamento grande, de certos metros quadrados, dependendo dos vistos. Então, dependendo da Zona Franca, os requerimentos vai ser, tem que ter escritório ou não precisa. Tem umas zonas francas que não precisam de escritório, que são mais digitais, e mesma coisa se você quer uma empresa em outro Emirado é muito mais econômico do que Dubai, porque Dubai é como o centro do negócios, mais tendência, é o nome, é o, como falar, como luxo, como você quer colocar que a empresa está em Dubai, é um custo mais alto. Acho que aqui o que pode confundir um pouco as pessoas às vezes, né? A pessoa, mas eu quero morar em Dubai, então eu preciso ter empresa em Dubai? Precisa, sabe, para conseguir residência para morar num Emirado, precisa ter Não, empresa naquele Emirado? você pode ter empresa em Abu Dhabi, em Além, em Ras Al Khaimah, em qualquer outro Emirado e morar em Dubai. Entendi. Qualquer empresa em qualquer zona franca serve para poder pegar a residência depois. A residência do país, do Emirados Árabes. A residência não fala que você é residente do Dubai. Não, você é residente dos Emirados Árabes. É como se você é residente dos Estados Unidos. Você pode morar na Flórida, em Califórnia, em outros estados, qualquer estado que você quer. Então, a nível de imposto corporativo e a nível de residência,
não faz muita diferença se vai ser mainland, Zona Franca ou qual Zona Franca. É mais a questão de qual tipo de negócio e também, né, a infraestrutura que a própria Zona Franca pode oferecer para o Isso, negócio da pessoa. isso, exatamente. Entendi. Você vê que acaba tendo alguma diferença, por exemplo, na opção de contas bancárias, na aceitação, por exemplo, dos bancos, se é de uma zona franca de Dubai, por exemplo, comparado com uma empresa, sei lá, em Ras Al Khaimah, é mais difícil conseguir conta? Não, os bancos são exatamente iguais, incluso dependendo dos bancos, tem bancos de outros Emirados que são menos burocráticos. Por exemplo, se você apertura uma empresa, por exemplo, minhas contas estão no banco de Abu Dhabi. Eu não tenho contas como o banco de Dubai. Os outros bancos são muito mais fáceis, mais flexíveis. Tem bancos internacionais, por exemplo, HSBC, Citibank, que geralmente também pedem muito mais documentação. Por exemplo, a HSBC pede que sua empresa tenha pelo menos 2 anos de apertura ou tenha um número de facturação mais alto. Tem outros bancos que aperturam as empresas sem nenhuma outra, que você precise alguma trajetória. Entendi. E a nível das contas bancárias, assim, como que é usar as contas bancárias dos Emirados? Você tem contas multimoedas ou é tudo em dirham? Para fazer transferências internacionais, por exemplo, é muito caro ou é justo o que eles cobram de taxa? Como que você vê essa experiência como usuária das contas? É muito cômodo, porque geralmente eles aperturam em 3 moedas: dirhams, dólar, euro. Caso que você quiser pounds ou outra, você pode aplicar, simplesmente vai explicar por que você precisa pounds ou yens ou outra moeda e o banco vai aprovar. Para o tema de transações internacionais, geralmente os bancos têm uma taxa fixa. Primeiro, o dirham, que é a moeda local, está fixa com o dólar, praticamente 3,65 o ano inteiro. Então você não vai que o dia de amanhã vai mudar, não. O ano inteiro é 3,65. Hoje estou falando e talvez em 2, 3 anos você vê o vídeo e vai ser a mesma coisa. A outra coisa é dependendo do um monto, você tem um custo fixo. Por exemplo, se você quer transferir 10.000, 20.000, 50.000 dólares, o que você quer, dependendo do banco, ele vai cobrar 50 dirhams o fee de transferência, sem importar quantos milhas de milhões você quer mandar. Então não é um porcentagem, é uma taxa fixa. Então é bastante cômodo, muito melhor que outros bancos internacionais, que eles cobram porcentagem da transferência e são praticamente imediatamente. Quando eu faço a transferência, são dentro dos Emirados mesmo dia, e se são fora, 2 dias úteis máximo. Isso é muito interessante, assim, a gente tem recebido várias perguntas de pessoas interessadas em bancos nos Emirados. Parece que como jurisdição bancária, os Emirados está crescendo muito nos últimos anos em termos de interesse, né? Eu vi um gráfico recentemente, inclusive, que a porcentagem de ativos administrados é, de bancos do mundo todo da Europa está caindo ano após ano e justamente Emirados, Singapura e alguns desses paraísos fiscais não para de crescer. Então, é interessante que mesmo com todo esse dinheiro vindo, por exemplo, eles cobrem uma taxa fixa, né, que é muito vantajoso para quem está movendo grandes somas. Claro, para também manter Emirados atrativo. Os bancos são muito atrativos, também as taxas mensais. Por exemplo, se você tem dentro da conta 300.000 dirhams, você não precisa pagar uma quota mensual. Mas se você não tem nada de dinheiro na conta, você geralmente tem que pagar 100 dirhams mensais, ou se você quer uma conta especial, como a account manager dedicado, ou se precisa ter 3, 4 contas, 4 pessoas que podem entrar, ter acesso no sistema, você vai pagar 300 dirhams mensuais. Mas são 30 dólares, 50 dólares mensais, algo que não é muito alto. Se compara Uruguai, por exemplo, as contas mais básicas, você também paga 40 dólares ao mês se não tem os valores lá. É, A nível de obter a residência, o Rafael da nossa comunidade mandou uma pergunta bem interessante. O fato da pessoa estar nos Emirados facilita ela obter o visto, a abertura de empresa? Isso é até importante perguntar se é possível, né, a pessoa aplicar já estando nos Emirados. Foi como turista, gostou, está um mês no país, ela pode iniciar o processo ali mesmo?
Ou precisa pedir no consulado ou embaixada? Não, pode esperar, começar o processo diretamente dentro dos Emirados. A diferença é que tem um custo adicional, porque você entrou como turista e você tem que mudar do turista a investidor ou dono da empresa. Então, cambio de estado a nível migratório. Então, custo adicional. Então, muitas pessoas preferem começar antes e muitas vêm com pouco tempo. Então, fazemos o processo de abertura da empresa antes e quando eles estão dentro, fazemos o processo do visto Mega VIP. Mas se você entrou como turista e não tem tiquete de retorno, você quer ficar com calma e decidiu depois de um mês, ok, quero aperturar uma empresa, um café, pode aperturar. Simplesmente paga o custo do migração do visto do turista a investidor e começamos todo o processo dentro. O que a gente está falando, assim, de esse custo da migração de status? É $50? É $500? São mais ou menos os 1.500 dirhams. Em dólares são 2.500 dividido 3,65. Uns R$ 1.500, né? Para fazer a conversão para real fica geralmente mais ou menos a mesma coisa, um pouco mais, sabe? 2.500 reais, 2.500 reais. Então, Rafael, no seu caso, talvez faça sentido voltar para o Brasil e depois pedir. Pode ir para Catar, pode ir para Oman. Oman fica meia hora, uma hora. Você pode pegar o ônibus ou alugar um carro e ir para Oman, mas tem que ficar no Oman, esperar até que o visto de entrada seja emitido, porque é um processo que não é tão imediato, geralmente tarda uma 24, 48 horas. Eu acho um absurdo você, Natália, falar que não é um processo tão rápido, leva 2 dias. Como sempre que você fala essas coisas assim, tipo, não, isso aqui é mais demorado, leva uma semana. É Hum, sempre, não, sempre chocante. não. Aqui, demorado para nós é 2 dias. Aqui o tempo é algo muito importante, os dias passam muito rápido e você não pode esperar nem uma hora. Tipo, quando você vai renovar o cartão de dirigimento, é meia hora. Por exemplo, coloco o carro no teste, eles fazem um check, meia hora, pague. Você tem que pagar e em 5 minutos você tem um novo cartão de dirigimento. Tudo é digital. É muito rápido. Perdão, não é cartão de dirigimento, é cartão do carro, da licença, license, que você tem que renovar cada ano, mas você faz isso em meia hora. Super, super simples. E como que funciona assim a questão tributária nos Emirados para quem tem uma empresa no exterior, digamos, se a pessoa tem empresa no Brasil ou tem uma empresa no Panamá, os Emirados, eles, assim, como que funciona? Eles deixam a pessoa ter empresa? Eles precisam demonstrar que a empresa tem alguma operação de fato, que tem... As empresas que estão fora não têm nada que fazer, reportar os Emirados. Se você tem empresas em Panamá, você tem que fazer as regras, regulações de Panamá. Se você tem empresa nos Estados Unidos, dependendo do que Estados Unidos te pida, mas para Emirados Árabes você não tem que declarar que tem empresas, você não tem que pagar nada respeito a essa empresa. Essa empresa está em outra jurisdição, você tem que aplicar as regras da jurisdição correspondente. Tipo, você não pode pagar o imposto de uma empresa dos Estados Unidos em Dubai, porque são países diferentes. Se tem alguns acordos de doble tributação, caso que, por exemplo, a empresa seja a mesma empresa, que tipo, Cito Brasil e Cito Emirados Árabes, Uhum. tem tributação em Brasil, tem tributação em Dubai, tem um acordo, então não vai pagar os dois. Mas não significa que não vai pagar. Vai pagar, mas no país que tem que pagar. Por exemplo, em Brasil, em Emirados, talvez não faturou os $105.000. Então é mais tranquilo, né? Não tem, por exemplo, agora no Brasil a gente tem a tributação de offshores, que a pessoa tem que pagar 15% de imposto sobre o lucro de toda empresa offshore, mesmo que nem distribua o lucro, né? Se você deixou o lucro na empresa fora, precisa pagar o imposto no Brasil. Nos Emirados não tem um equivalente para as empresas offshore. Para o residente fiscal do Brasil, mas se você se volta residente fiscal em Dubai, você não precisa pagar isso. Esse é o dividendo pessoal. Se eu decido investir e recebo meu lucro, é meu capital. Aqui, você pode falar que o banco é bastante flexível, tipo, se você receber dinheiro, você pode ir levar dinheiro, caixa, efetivo. Aqui não, de onde saiu o dinheiro, não, investimento.
como eu posso depositar, praticamente não temos limite para colocar o dinheiro. Falando em dinheiro, o que você vê assim que são boas oportunidades de negócios, de investimento dentro dos Emirados Árabes? Você vê que assim que são mercados que estão em expansão, né? Mercados que estão prosperando dentro dos Emirados Árabes. Você já mencionou a questão de imóveis, né, que não para de construir. É, Se aqui a compra de imóvel, eu cada dia recebo clientes da Espanha, da Europa, de outros países que querem investir para colocar apartamentos em Airbnb, por exemplo. Porque você tem esse negócio na Europa e paga 40, 50% de imposto. Aqui você compra a propriedade, não paga imposto da propriedade e pode colocar e pode ter um lucro, se é Airbnb, de 15% pelo menos. E se é uma propriedade com uma ubicação perfeita, de luxo, pode ter um 18 ou 20% anual. Se você aluga a largo prazo, geralmente um 8 ou 10%. Então, imóveis sempre é trendy e também tem outras opções, tipo peças do carro, tema da construção, tipo você pode comprar coisas acá, exportar fora. Tem e importar qualquer produto, porque tipo Emirados não produzem, só produz algumas coisas, tipo tomates, que tem umas huertas hidropônicas, mas se você quer importar algum produto do Brasil, por exemplo, limão, café, açaí, é um mercado interessante, porque o, a capacidade de pago, eles pagam muito mais caro, quase que o dobro do que você pode produzir. Se, por exemplo, em Brasil um tomate pode custar, não sei, R$ 1 o quilo, aqui pode custar R$ 6 o quilo, R$ 30 o quilo, dependendo de onde vem o tomate, que é algo bastante interessante, dependendo do país, o custo. Se você tem limões da Índia, por exemplo, R$ 1, limões da Colômbia, 10. Se você tem mango do Brasil ou mango da Tailândia, o preço muda totalmente. Já que você está falando dessa questão de importar comida, tem uma coisa que está passando pela minha cabeça aqui há muito tempo. E a comida em Dubai, olha, nos Emirados Árabes, como que é a comida aí? Bueno, eu amo aqui a a comida porque você consegue de todo. Tipo, eu amo a comida vietnamita. Pessoalmente, eu sou fã da comida vietnamita, asiática, japonesa. Se eu quero um restaurante japonês, sushi, eu consigo o melhor restaurante do mundo. Se eu quero comer um churrasco, eu tenho fogo de chao. Se eu quero ir para... Quero comer uma bandeja paisa, que é um dos pratos típicos da Colômbia, tenho restaurantes típicos colombianos. Mexicano, tem típicos mexicanos. São de categoria um nível mais alto. O que você quer comer, você consegue. Se eu quero coxinha, se eu quero brigadeiro, qualquer coisa brasileira, consigo online. Tem uma loja, alguma pessoa que faça comida do país, porque é super internacional. Que não, isso para mim era super difícil na Turquia. Eu não conseguia arepas, não conseguia comida, plátano ou feijoadas, coisas assim. Não consegue. Impossível. Aqui você consegue porque tem brasileiros, colombianos, mexicanos, franceses. Se você quer cerdo, que por exemplo os muçulmanos não consumem cerdo, porco. No supermercado tem uma área para não muçulmanos. Você vai conseguir porco, você conseguir salame, pepperoni do porco. Tem de todo, tem uma facilidade que você não vai sentir saudade de alguma comida. Talvez algo muito específico, talvez a sazão da avó, mas geralmente você consegue todo. Parece que, de forma geral, os Emirados é um lugar muito interessante para quem quer comodidade e uma vida bem cosmopolita, né? Assim, ter acesso ao melhor de todas as culturas, mas não do lado, sei lá, negativo, talvez, de segurança, de bagunça, de desordem, né? Sim. O Rafael está perguntando aqui na comunidade, como que é a questão do emprego aí? E sem um emprego garantido é tranquilo ou é melhor, né, você ir com algo em vista? Bueno, sim, na verdade, emprego depende muito da profissão, depende muito do perfil da pessoa. Se é algo muito comum. Eu sempre explico que se você faz, por exemplo, manicure, pedicure, você vai competir com muitas pessoas, porque qualquer pessoa de qualquer país, índio, paquistani, Rússia, vai fazer muito barato. Ou, por exemplo, dirigir táxi é algo que
geralmente é posição de paquistaníes ou índios, porque eles são uma mão de obra barata. Mas se você tem uma profissão de gerente, tem algo que ninguém faz. Por exemplo, instrutor de zumba. A maioria são do Brasil, porque tem um sabor brasileiro, sabem bailar. Mas se você vai fazer algo que todos fazem, por exemplo, não sei, quer aperturar uma tenda de café, que sim, tem cafés especiais em Brasil, na Colômbia, mas café, qualquer pessoa pode aperturar uma loja de café. Ou caso que você queira ser um treinador da academia, tem que ter algo especial para que as pessoas contratem você. Tem alguma certificação adicional, você faz capoeira, por exemplo. Então depende de os valores agregados que você pode dar e o inglês. O inglês eu sempre falo é super importante, que fala inglês, aqui o idioma praticamente oficial para todos é o inglês. Então, dá muitas mais oportunidades que você tem um nível de inglês alto e cartão de dirigimento. Muitas empresas, quando você aplica, perguntam se você tem cartão de dirigimento, porque em Emirados você tem uma linha do metro, então é muito difícil. Se você não mora na linha do metro, seu trabalho não fica na linha do metro, você tem que pegar táxi, porque nos meses de verão você não vai caminhar embaixo de 50 graus, 40 graus. Então, é muito importante ter carro. E como o Francisco também fala, que os carros são bastante baratos. Você pode pegar um carro de segunda, um carro velho, desde 5.000, 10.000 reais. Um carro de 2.000, 2005. Então, é importante sacar o cartão de dirigimento, porque para nós, os latino-americanos, temos que fazer o curso. A gente precisa pegar a carteira de motorista por lá. Mas essa questão do emprego é legal saber até, Rafael, para você que está escutando. É, vai fazendo aí teus cursos de samba, vai aprendendo aí alguma coisa de brasileiro, sei lá, fazer um bom churrasco para daí quando for para os Emirados, quiser trabalhar por lá, né, pega algo bem Aí cultural. seria ideal ter tipo um serviço de churrasco a domicílio, seria perfeito. Acho que isso seria um bom negócio. Ainda não tem. Ótima visão, assim, em termos das residências, das contas bancárias, da empresas. É, de forma geral, assim, para quem que você recomendaria os Emirados e para quem que você não recomendaria os Emirados, assim, em termos de preferências de estilo de vida? Esse perfil, então, para alguém que gosta de fazer networking, trabalhar, ambicioso. Geralmente eu vou Dubai mais para pessoas que querem migrar, crescer, mas fazer algo como out of the box, fora da caixa, algo Fora da extra caixinha. adicional. Não vir cá fazer o trabalho normal ou esperar que talvez vai trabalhar, ah, não sei, na casa, cozinhando, fazendo ofício, manicure, algo muito mais futurista e ambicioso, porque Mirados tem muitas oportunidades, mas você tem que ver algo. A maioria das pessoas que eu trabalho ou he conhecido, o primeiro ano talvez trabalha, mas o segundo ano já estão aperturando sua empresa, já estão comprando sua casa, já estão comprando seu carro. É uma cidade para crescer, transcender, não é para ficar na zona do conforto, porque aqui você pode ganhar bastante dinheiro, mas ganha muito mais quando faz suas próprias coisas. E tem muitas opções de conexões, de trabalhar, que falou como vizinho, quero fazer este negócio, você também, vamos conectar, vamos investir juntos. Então, para quem queira crescer, quem queira tomar o risco, se uma pessoa mais conservadora, que prefere ter um salário estável todos os meses, talvez não queira aprender inglês, eu recomendaria outras jurisdições, mas para quem quer crescer e estabelecer e com bastantes oportunidades, Emirados. Também alguém que seja bastante aberto a nível cultural, porque, como falei, são todas as nacionalidades. Você não pode ser alguém xenofóbico, e você tem que amar as culturas. Tipo, eu amo que eu falo com alguém da Tailândia, outra pessoa de Sri Lanka, da Índia. Você vai a qualquer restaurante, ninguém é da mesma nacionalidade. Entendi. Vai ser para o pessoal mais multicultural, que quer ter uma experiência, né, 100% internacional mesmo, né? Não é, eu quero um país que seja igualzinho ao Brasil ou que tenha muito brasileiro. Talvez até vai ter bastante brasileiro, mas vai ser
bem diferente, né? Isso, ou que você quer seguir falando português ou espanhol, você se vai para Miami, que a maioria fala a mesma língua, e que você não quer aprender inglês, mas morar nos Estados Unidos é difícil, obter os vistos também tarda mais tempo, você é visto como migrante, você não é visto como parte da sociedade. Aqui é normal ser migrante, então você se sente, todos são migrantes, não sente o racismo ou xenofobia. Falando em ser imigrante, acho que um tema que faltou a gente cobrir é em relação à cidadania, né? É possível conseguir a cidadania morando nos Emirados Árabes? Infelizmente, infelizmente é quase impossível, porque não é como a Europa, que tipo, você investe em Portugal, ou antes recebia a cidadania depois de 2, 5 anos, ou em Espanha 2 anos. Aqui, se você trabalha toda essa vida aqui, não tem o passaporte, infelizmente. E se você se casa, se você é mulher e se casa, seu marido é emirati, você tem que ter filhos e morar aqui e demonstrar coisas para obter o passaporte. Não é como que imediatamente você pega o passaporte. E se você é emirati e se casa como um estrangeiro, você não pode dar o passaporte para estrangeiro. Praticamente só os homens que se casam como estrangeiras podem dar passaporte. Essa seria quase que a única opção. De resto, nem como investimento, nem comprando imóvel, nem tendo empresas, vai ter o passaporte. Eu tenho, inclusive, amigas que são da Jordânia, que toda a sua vida morado aqui. Fez mais de 30 anos, e seus pais também 30 anos, e nunca vão conseguir o passaporte dos Emirados Árabes. Mas, afortunadamente, você pode ficar como estrangeiro por sempre, sempre quando tenha uma empresa, um trabalho, ou depois como aposentado. Ou seja, dá para viver permanentemente, né? Até pegar o visto lá do Golden Visa, que é 10 anos que precisa renovar, mas a cidadania não está na mesa, né? Isso, quem quer uma segunda cidadania, busque em outro lado. Isso, cidadania, já falaríamos da Europa, outros países. Acho que de dúvidas do meu lado era isso. Camila, você tem alguma que você gostaria de perguntar ainda? Não, é isso também. Beleza, então, Natália, gostaria de abrir agora esse espaço, se você quiser deixar uma última consideração, recomendação para os nossos ouvintes que estão interessados em empresa ou residência nos Emirados Árabes, o palco é todo seu. Sim, para mim é muito importante que são pessoas que queiram melhorar, que queiram sair adelante. Eu falo, não fique com medo, Emirados é um país que falam que é muçulmano. Não, você não vai sentir realmente a diferença cultural tão forte. Você não está indo para a Índia, não está indo para a Turquia. Emirados Árabes é bastante internacional, tem as portas abertas. Aqui nós também estamos para ajudar, para fazer que o processo seja muito mais fácil, simples, sencillo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, nós também temos grupos de apoio. Ajudamos também a qualquer tema, pergunta tipo onde alugar, onde comprar isto. Qualquer tema, sempre estamos para ajudar. E a maior dica é que não fique com medo. Saia da zona do conforto e que aproveite, porque não sabemos até quando os vistos vão ser assim do fácil. Talvez depois de 10 anos já não vai ser assim. Com certeza. Essas coisas costumam sempre ficar mais difíceis conforme o país fica mais interessante. Então, aproveitem enquanto é tempo. E para quem tiver interesse de obter a residência nos Emirados ou entender mais sobre o processo, fazer uma chamada, tudo mais, a Natália está na nossa lista de profissionais consultores aqui na Setiv. Vocês podem marcar uma chamada introdutória diretamente com ela. O link vai estar aqui na descrição. Então, agendem uma consulta inicial, se vocês querem entender qual empresa se encaixaria melhor para mim, qual visto funcionaria melhor para mim, vocês podem falar diretamente com a Natália. Natália, você tem também alguma outra rede social, meio de contato que você gostaria de deixar para os... Através da Instagram, Natalia Sango, pode escrever. Também tenho canal de YouTube, mas é em espanhol, infelizmente. Para quem está pensando em Paraguai e quer melhorar o seu espanhol, aproveita e já Sim, se olha. quer praticar espanhol,
sem problema. Se quer aprender algumas palavras árabes, também temos vídeos em inglês com as palavras árabes. Fantástico. Então a gente vai deixar o link de agendamento da chamada com a Natália e as redes sociais aqui na descrição e também, claro, o link para você deixar uma review do podcast no Spotify e no Apple Podcasts. Estarão todos os links aqui na descrição. Deixa suas 5 estrelas lá, que você ajuda mais episódios do Contra o Vento Podcast serem produzidos no futuro. Natália, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar aqui do podcast. Foi muito bom, a gente passou por praticamente todos os temas relacionados à teoria das bandeiras nos Emirados. Curtimos muito. Nosso agradecimento e, quem sabe, até uma próxima conversa quando hajam novidades do sistema dos Emirados. Sim, muito obrigada, Francisco e Camila, pelo tempo, pela confiança. E aqui estamos para quando vocês decidam migrar, morar aqui nos Emirados. Aqui estamos para ajudar. Perfeito, então. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.